Ah, a dor de ver o seu filho, aquele que você embalou e ensinou a andar, agora um adulto completo, reagir a você com uma frieza quase cortante. É uma sensação que congela a alma, não é? Você liga e a resposta é um monossílabo seco, uma evasiva sutil. Você sugere um almoço de família e recebe uma mensagem de texto lacônica, cheia de desculpas que parecem ensaiadas, ou, pior ainda, um silêncio prolongado que grita rejeição. O sorriso é forçado, o olhar desvia quando você tenta se conectar. Você se pergunta incessantemente: o que eu fiz de errado? O que aconteceu com a proximidade, com a cumplicidade que tínhamos? E por que a vida adulta dele parece ter se tornado um muro impenetrável? Essa dúvida constante é exaustiva e corrói a sua paz interior. E eu estou aqui hoje para desvendarmos juntos esse mistério doloroso, mas eu quero te alertar desde já. A resposta pode te surpreender e, em alguns casos, pode exigir uma dose de humildade e autoavaliação. Eu prometo que ao final deste nosso encontro, você terá uma compreensão profunda, e sim, chocante, do que está realmente por trás dessa muralha de gelo emocional que o seu filho adulto levantou. A frieza, meus amigos, raramente reside na falta de amor ou gratidão, mas sim em dinâmicas psicológicas invisíveis que operam no nível da identidade, da autonomia e da necessidade de sobrevivência emocional. Prepare-se para uma perspectiva transformadora, aquela que pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a relação com seu filho e, mais importante, para receber o mapa que indicará o caminho para descongelar essa conexão de maneira autêntica e duradoura, sem forçar a barra ou implorar por atenção. Olhe para o seu reflexo. Você é um pai, uma mãe que dedicou décadas de vida, energia, sacrifício financeiro e recursos emocionais para criar um ser humano funcional e feliz. Agora, na fase da vida em que, legitimamente, esperava colher os frutos de uma convivência madura, com netos talvez, com conversas profundas sobre a vida e a experiência, você se depara com a sensação de estar sendo ativamente evitado, como se fosse um lembrete incômodo de um passado que ele precisa deixar para trás. É uma dor aguda que se mistura com a frustração de não saber onde errou, com o sentimento de injustiça e com o medo sutil de que esse distanciamento seja uma condição permanente da sua velhice. Entendo perfeitamente o seu sentimento de desvalia. É natural sentir que o sacrifício que você fez não está sendo reconhecido, ou pior, está sendo punido com essa indiferença gélida. Essa dor é legítima e precisa ser validada antes que possamos avançar para a análise, pois só assim podemos separar o sofrimento da dor do nosso filho. O cerne do nosso mistério reside na complexa jornada psicológica chamada de individuação, um processo que se intensifica e se torna mais crítico na vida adulta. O seu filho, mesmo com 30, 40 ou 50 anos, ainda está ativamente negociando sua identidade, separada da sua, tentando traçar uma linha clara entre quem ele é de verdade e a pessoa que ele sente que esperavam que ele fosse. Pense na frieza não como um ataque pessoal direcionado a você, mas como uma armadura de defesa que ele veste quando sente que sua autonomia e seu senso de eu estão sob ameaça. Ele precisa de limites muito claros, e se esses limites não foram estabelecidos de forma saudável, clara e respeitosa ao longo dos anos, talvez porque você invadia demais, ou porque corrigia demais, ou porque amava de forma excessivamente controladora, a única maneira que o subconsciente encontra para criá-los é através do distanciamento emocional. A frieza é, portanto, uma tentativa desajeitada e muitas vezes inconsciente de estabelecer a própria identidade e de afirmar: eu sou meu e não uma extensão de você ou dos seus sonhos para mim. A grande surpresa é esta: muitas vezes a frieza é a defesa mais extrema contra o que o filho percebe como uma invasão sutil, mas constante da parte do pai ou da mãe. Ele se sente sufocado não pelo seu amor, mas pela queda que você projeta sobre ele.
Ele percebe que o seu afeto, a sua alegria e a sua paz de espírito dependem de quão perto ele está, de quão bem-sucedido ele está ou de quão alinhadas as decisões dele estão com as suas. Quando o amor se torna uma performance a ser executada para manter o pai ou a mãe feliz, o filho adulto reage retirando-se, pois a única maneira de se proteger da pressão de ser o cuidador emocional dos pais é ficando frio. Ele precisa provar para si mesmo que é autônomo e, para isso, muitas vezes, ele precisa se afastar da fonte de onde sentiu que emanava essa pressão. A psicologia familiar de Murray Bowen, com seu conceito de diferenciação do self, ilumina essa dinâmica de maneira crucial. Bowen argumenta que quanto menor a diferenciação de uma pessoa, ou seja, quanto mais ela está emocionalmente fundida com a família de origem, sem conseguir separar seus próprios pensamentos e sentimentos dos de seus pais, maior será a necessidade de se afastar drasticamente para sobreviver psicologicamente, criando o que ele chama de corte emocional. A frieza extrema é, muitas vezes, o sintoma visível de uma diferenciação baixa, onde o filho sente que a única maneira de se libertar do emaranhamento emocional, da simbiose, é cortando o fluxo de calor, fechando a torneira da vulnerabilidade. Não é que ele não queira amar ou se conectar, mas sim que ele não sabe como amar de perto sem sentir que está sendo engolido, despersonalizado, pelas expectativas não ditas, pelas cobranças veladas ou mesmo pelo amor excessivo e invasivo que sufoca a individualidade. Em termos de estudos de apego adulto, o comportamento frio do seu filho se assemelha muito ao estilo de apego evitativo. Indivíduos com esse estilo, frequentemente, aprenderam na infância que a vulnerabilidade e a busca por proximidade não eram seguras ou eram punidas com a distância emocional dos cuidadores. Para se protegerem da decepção e da rejeição, eles desenvolvem um mecanismo de defesa onde desativam a necessidade de proximidade, tornando-se emocionalmente autossuficientes e minimizando a importância dos relacionamentos íntimos, inclusive com os pais. Quando você se aproxima, eles sentem um alarme interno disparar, o medo de serem controlados ou de terem suas necessidades ignoradas novamente, e a reação automática de defesa é a frieza, o distanciamento. É um mecanismo antigo, pré-programado, que eles ativam sem perceber que estão machucando você. Eles só estão tentando se manter seguros em um nível subconsciente. Lembro-me do caso de Maria. Ela era uma mãe solteira, super dedicada, mas que tinha o filho adulto, João, reagindo com uma distância que ela descrevia como uma parede de vidro. João estava distante, respondendo com frieza, raramente visitando. Maria se queixava com amargura. Ele não me conta nada, só fala comigo por obrigação, e eu dediquei a minha vida a ele. Analisando a dinâmica relacional, percebemos que, apesar de Maria ser amorosa, sempre que João falava de um problema, ela imediatamente pulava para a solução, ou pior, para o diagnóstico do que ele estava fazendo de errado. Se ele falava do trabalho, ela dava conselhos não solicitados sobre como ele deveria gerenciar a carreira. Se ele falava da esposa, ela sutilmente criticava a nora, dizendo que a esposa não o apoiava o suficiente. João, o filho, percebeu que não podia ser vulnerável perto da mãe. Cada conversa era sutilmente um teste, uma auditoria disfarçada de afeto, onde ele tinha que justificar suas escolhas ou se defender dos conselhos. Ele sentia que tinha que estar sempre certo ou bem-sucedido para merecer o calor da mãe. A frieza de João era a sua maneira de dizer em silêncio: eu não consigo ser eu mesmo, o meu eu imperfeito e em luta, perto de você, porque você tenta me consertar ou me julgar, então eu não vou nem tentar. O calor, a proximidade genuína e a redução da frieza só retornaram quando Maria fez um esforço consciente e doloroso para aprender sem a intenção de, ou, direcionar. Ela parou de ser a mãe gestora e começou a ser a mãe ouvinte. A perspectiva transformadora que proponho a você agora é a mais difícil, mas a mais libertadora de todas. Pare de enxergar o seu filho adulto como a criança que você precisa guiar, proteger ou gerenciar. Você precisa fazer a transição mental de gestor da vida para consultor opcional. O amor parental incondicional na fase adulta do filho não é medido pela frequência com que você consegue influenciar as decisões dele ou pela intensidade dos conselhos que você dá, mas sim pela capacidade de respeitar as escolhas dele, de abraçar o caminho dele, mesmo quando ele parece cheio de erros ou quando as decisões dele parecem completamente equivocadas aos seus olhos experientes. Se o seu filho sente que você só o ama de verdade quando ele está seguindo seu roteiro de vida, a frieza é uma reação natural de autoproteção
proteção e de tentativa de estabelecer limites. A verdadeira mudança acontece quando você se torna um porto seguro incondicional, um lugar onde ele pode pousar, cansado e imperfeito, sem ser inspecionado, questionado ou corrigido no momento em que ele está mais vulnerável. Isso exige uma redefinição do seu papel. Se você não está sendo solicitado a dar conselhos sobre a carreira dele, sobre o casamento dele, sobre a educação dos seus netos, sobre a forma como ele gere as finanças dele, então o seu papel é o de um observador benevolente e um validador emocional. Lembre-se, o seu filho adulto, ao se afastar com frieza, está no fundo gritando por validação das suas próprias escolhas e pelo respeito ao seu processo de vida. Ele precisa que você confie nele, que confie na criação que você deu a ele, a ponto de deixá-lo errar e aprender sem a sua intervenção. É um ato de amor e de maturidade da sua parte, retirar o seu poder de controle e substituí-lo pelo poder da aceitação. Agora, vamos às estratégias práticas e aplicáveis que podem começar a descongelar essa relação hoje mesmo, exigindo uma mudança profunda na sua abordagem e no seu comportamento, não no dele. A primeira e mais crucial é a regra da escuta neutra. Quando seu filho adulto falar com você, seu único trabalho ativo é ouvir com 100% de atenção e 0% de intenção de responder ou consertar. Resista à tentação automática de preencher o silêncio com conselhos, com histórias da sua época ou com sugestões de como ele agir. Treine-se para contar mentalmente até 10 antes de dar qualquer opinião. E se você realmente sentir que precisa falar, pergunte de forma humilde e direta: "Você está me pedindo um conselho sobre isso ou só quer desabafar?" Essa simples pergunta, "Você está me pedindo um conselho?", é um divisor de águas, pois ela transfere o poder da conversa para o seu filho, demonstrando um respeito imediato pela autonomia e pela capacidade de discernimento dele. Se ele disser que só quer desabafar, sua única resposta aceitável deve ser validação empática. "Entendo, parece ser difícil mesmo", ou "Nossa, deve ser frustrante lidar com isso". Validação, e não solução, é o oxigênio que a alma do seu filho adulto precisa. Você deve se tornar o espaço seguro, onde ele pode reclamar do chefe, do trânsito, da vida, sem medo de ser corrigido por você por não ter lidado com a situação de maneira melhor ou mais esperta. A segunda estratégia é a apologia do excesso de cuidado. Você não precisa enumerar cada erro que cometeu na infância, o que seria desnecessário e contraproducente. Em vez disso, encontre um momento calmo e sincero e use uma linguagem que reconheça a sua falha em respeitar os limites, mesmo que tenha sido por amor. Você pode dizer algo como: "Filho, eu tenho refletido sobre a nossa relação e percebi que muitas vezes o meu amor vinha misturado com uma necessidade de controlar, de estar sempre certa ou de dar conselhos que você não pediu. Meu coração sempre quis o seu bem, mas eu reconheço que essa atitude pode ter te feito sentir sufocado ou desrespeitado. Eu sinto muito por ter invadido seu espaço. Estou trabalhando para mudar isso e aprender a ser a mãe ou pai adulto que você precisa agora, alguém que confia nas suas escolhas." Um pedido de desculpas genérico, mas sincero, por ter invadido o espaço dele no passado, sem exigir nada em troca, pode ser a chave que destrava a porta da frieza. A terceira estratégia crucial é o respeito radical pelo tempo e espaço dele. Se ele diz que está ocupado, aceite imediatamente e pergunte: "Quando seria um bom momento para conversarmos rapidamente?", em vez de insistir. Não use a culpa, a doença ou a solidão para forçá-lo a passar tempo com você. Se ele se sente obrigado a ligar ou visitar por pena, o tempo que ele passa com você será tenso e reforçará a frieza. O tempo de qualidade na fase adulta é voluntário, leve e sem agenda oculta. Reduza a frequência das suas chamadas e mensagens para o essencial e, quando o fizer, use a regra do ping-pong. Envie uma mensagem breve e espere que ele responda, sem enviar uma segunda mensagem de acompanhamento ou de cobrança, demonstrando que você respeita o ritmo de vida e não está desesperado por contato. Para finalizar, a frieza do seu filho adulto não é um atestado de falência da sua missão parental. É um sinal, um pedido desesperado, embora mal articulado, por um tipo diferente de conexão. Uma conexão onde ele possa ser ele mesmo, imperfeito e autônomo, sem se sentir julgado ou controlado.
A sua missão agora não é derrubar um muro de frieza dele, mas sim construir uma porta respeitosa e acessível nele. Uma porta que só ele pode abrir, mas que você facilita ao demonstrar que não há perigo na proximidade. Comece a semear a confiança na capacidade dele de gerenciar a sua própria vida, e o calor virá como uma consequência natural do alívio que ele sente por não ter mais que se defender de você. A relação adulto-adulto é mais rica, Mais satisfatória e mais profunda do que a relação pai-criança, mas exige uma reinicialização completa do seu próprio sistema operacional. Tenha paciência, seja consistente nessa nova abordagem e saiba que, debaixo do gelo da necessidade de fronteiras, o amor, aquele amor incondicional que você plantou, ainda reside, esperando a luz do seu novo respeito para florescer em uma conexão madura e plena.